Oi, pessoal. O Instagram não gostou da música. Oi, 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 oi. Cada live é uma coisa que eu aprendo. É muito legal isso. O Instagram me cortou por causa da música. Não acredito. Mas beleza, agora não tem música. Então bora lá, vamos chamar o doutor. Vamos lá, pessoal. Oi, Isso. voltamos. Legal, legal. Me cortaram por causa da sua música de homenagem. Direitos autorais. Sério? Sério, sério. Mas beleza, Ah, estamos por isso prontos. que quando eu repliquei o seu vídeo ontem, ficou mudo. Aham, não sabia, vai ver. A senhorita não gosta de ser publicada. É, vai ver uma senhorita tímida. Então, a gente estava conversando sobre esse seu lado, não doutora, esse seu lado de fazer trilha com bike. Então, eu comecei ano passado, uma prima minha começou a andar de bicicleta e eu comecei a achar interessante aquilo, porque eu gosto muito de esporte, sempre desde criança eu ficava no vôlei, ficava no futebol, no handball, em tudo, né? E é eu precisava de algum estímulo, algum exercício, alguma coisa, porque eu estava, por um lado, muito sedentária e tal. Então, eu senti necessidade de me mexer. E aí, um dia, ela me emprestou uma bicicleta de um amigo dela, e eu fui, no primeiro dia, eu já tomei o maior tombaço, mas eu não desisti. Eu falei, não, eu adorei isso, a gente cai e levanta, e enfim, até que ela comprou uma bicicleta nova para ela, eu comprei a velha dela, comecei a pedalar, a gente fez uma trilha. Primeira trilha, assim, muito difícil da minha vida, que foi de Cunha até Paraty, muito morro, e eu com uma bicicleta inferior e pesada, mas olha, foram 37 quilômetros de subida. E eu empurrei essa bicicleta durante todos esses quilômetros, porque eu não aguentava pedalar ela. Certo. E daí, agora, no fim do ano, eu falei, não, eu quero uma bicicleta melhor. Aí, comprei a bicicleta, não fiz essa trilha de novo, mas fiz umas outras que eu empurrei praticamente inteira e final de semana passada eu pedalei ela inteira. Então, já é uma superação, né? E agora, semana passada, eu coloquei o clipe. Agora o meu pé é preso no pedal, então eu já tomei também o primeiro tombo. Já tô com a perna roxa, com o dedo torto, mas a gente sara e continua. Assim como tudo na vida, né? Eu acredito que o aprendizado também é assim, certo? Tem momentos que vai dar tudo certo, que a gente vai entender tudo, e tem momentos que a gente vai ter que se esforçar um pouquinho mais para conseguir o que a gente quer, né? E com certeza. Um pouquinho aí dos seus cursos, além da odontologia. Então, logo que eu me formei, eu fui embora morar em Ubatuba. Então, eu sou formada em São José dos Campos e fui embora para Ubatuba e fiquei quase 3 anos lá. E lá eu percebi que eu estava estagnada e eu queria mais. E a universidade mais próxima era a Unital e a estrada era muito complicada. Eu queria crescer, né, dentro da minha profissão. Aí eu tive uma decisão que foi pedir demissão da onde eu trabalhava e vim para São Paulo. Comecei trabalhando em Santo Amaro, acho que muitos dentistas aqui em São Paulo começavam a trabalhar em clínicas populares em Santo Amaro. Então, logo em seguida, eu entrei num curso de atualização de ortodontia. Comecei a fazer o curso, gostei muito da área, já emendei a atualização na especialização, aí foi mais 2 anos e meio estudando, né?
E fui seguindo. Nesse meio tempo, eu fazia uns cursinhos picados de fim de semana, alguns cursos online, alguma coisinha assim, sempre para nunca ficar parada. Quando eu fiz 10 anos de odonto, eu desanimei. Estava querendo fazer outra faculdade, me senti estagnada. Foi uma época que eu, assim, fiquei desgostosa, né, meio com a profissão. Uhum. E aí eu decidi, não, eu vou fazer outra especialização. Vou fazer uma coisa diferente, eu não aguento mais fazer a mesma coisa o tempo todo. Aí eu entrei na especialização de implante. Cheguei lá, só tinha homem na turma. Eu era, acho que 2 mulheres só tinham de alunas e eu cheguei lá, né? Então era uma área meio masculina. Até hoje, a área da cirurgia, ela é um pouco masculina, né? Eu falo que eu sou um homem no corpo de mulher porque eu não gosto de coisa de fresquinho. E eu entrei na especialização e amei, sabe? Eu falo que quando eu vejo sangue, meus caninos crescem. Mas é porque, assim, realmente a área da cirurgia é uma coisa que eu me identifiquei muito. E depois que eu me formei, né, apresentei minha monografia e tudo mais, eu fui convidada a continuar com a equipe. E depois de 10 anos, eu sou a única mulher da equipe de homens que dão aula lá na especialização. Então, agora eu descobri uma nova paixão, né, que é dar aula, ensinar e sempre as minhas estagiárias estão estudando, né, eu gosto muito de pegar estagiário, porque eu gosto de ensinar e eu quero que elas saiam daqui sabendo muito mais do que se só simplesmente tivesse formado na faculdade. Entendi. E sempre foi assim? Você sempre gostou de estudar, desde pequenininha? Sempre. Na época da faculdade, se eu faltasse, eu já sentia maior dor na consciência. Na escola, assim, teve uma época quando eu estudava num colégio que era um método um pouco diferente. Então, quando eu saí da 4ª série e fui para a 5ª série, eu tive muita dificuldade. Que era um método que a gente fazia conta com lápis de cor, e eu não sabia fazer conta com lápis cinza. Aí a minha mãe trabalhava nessa época com um monte de engenheiro, e ela fazia as aulas, eu levava toda a minha lição, os engenheiros ensinavam para ela, e ela chegava em casa e ensinava para mim. E aí, assim, no primeiro bimestre de aula, eu já consegui tirar um 9. Então, minha mãe me ensinou, minha mãe também sempre foi muito autodidata. Ela sempre... Um dia ela chegou e falou assim, quero ser costureira. Eu falei, mãe, mas você não sabe costurar. Aí ela virou e falou assim, não, mas eu aprendo. Menina, hoje ela faz roupa. Até essa roupa que eu tô foi ela que fez. Então, acho que vem meio de família. Meu pai também muito autodidata. Na época que inventaram o Photoshop, ele foi um dos primeiros a comprar um livro dessa largura, todo em inglês. E ele leu o livro em inglês, ele não sabia inglês, mas ele conseguiu. E aí ele chegou para mim e falou assim, Débora, nas minhas férias, as férias dos funcionários, ele chamava a gente para ficar lá e eu tinha que ler o livro de Photoshop em inglês também, sem saber inglês. Enfim, sempre fui meio enfiada nos estudos, sempre. Até no 3º ano eu queria passar numa faculdade federal, né? Eu copiava o livro. Eu fazia o 3º colegial normal e tinha o 3º naquela época. Então, eles estudavam o dia inteiro e o 2º período era só revisão. E como era muito caro o 3º, o que eu fazia? Eu pegava a apostila deles de fim de semana e ficava estudando em casa. E aí eu consegui passar num lugar bem legal no vestibular, tanto que eu ganhei bolsa e tal. Então, sempre fui estudiosa. Isso é bom, isso é bom. E isso fez você ver diferente a sua juventude? Você provavelmente teve uma juventude normal, mesmo estudando bastante. Isso atrapalhou você se divertir, você fazer as coisas que você gostava? De forma alguma. Eu sempre fui uma pessoa, assim, centrada, nunca fui porra louca. Não trocava a noite pelo dia. Se eu tinha prova ou tinha algum compromisso no dia seguinte, eu
ou não saía, ou maneirava, ou voltava mais cedo. Eu nunca coloquei nenhuma oba-oba na frente da minha responsabilidade. Então, mas eu me divertia, ia pra balada e dançava, ia pra praia com os meus amigos, né? Então, eu fui uma jovem normal. Mas nunca dei muito trabalho pra minha mãe, eu acho. Vamos ser eu acho. Ela. Pode, vamos chamar ela pra live. Então, porque assim, às vezes as pessoas têm aquela ideia, principalmente quem estuda para concurso, para uma universidade, época de vestibular, que eles não podem separar esse momento para se divertir, para fazer uma atividade física. Eles têm que ficar horas e horas e horas e horas a fio estudando para conseguir aquele objetivo. E, na verdade, os especialistas dizem que se você incluir períodos de descanso nos seus estudos, você vai muito mais profundo, né? Sim. Quando você volta. Você concorda com essa visão? Isso funciona para você? Para mim funciona. Às vezes eu estou estudando e aí chega uma hora que embaralha. As coisas, você não consegue mais absorver mais nada, né? Então eu paro, levanto, vou assistir um filme, ou escuto um pouco de música, ou vou andar de bicicleta. Eu não consigo ficar horas assim, fixa, estudando, lendo, porque chega uma hora que eu começo a embaralhar, eu percebo que eu não consigo absorver, a minha mente vai pensando em outras coisas, aí eu tenho que voltar para ler tudo de novo. Eu tenho um pouco de dificuldade de estudar olhando o computador, então eu gosto de imprimir as folhas, eu gosto de ler, grifar e escrever. Então chega uma hora que você percebe que não está raciocinando mais. Então é hora de parar. Eu acho que eu não conseguiria ficar um dia inteiro sozinha, trancada num quarto, estudando. Eu preciso fazer alguma coisa. Isso é legal, essa inclusão do momento de descanso, né, do nosso cérebro. Sim. Mas o que você indica, por exemplo, para a galera que está estudando, seja qualquer coisa, às vezes temos pessoas de diversas áreas aqui na live hoje. Qual o caminho do sucesso para chegar, por exemplo, se alguém almeja um dia ser professora numa área específica da odontologia, qual o caminho? Olha, eu sou muito a favor de rotina, sabe? Há tempos atrás, eu tinha uma vida um pouco meio bagunçada, eu cada dia acordava num horário, cada dia eu dormia num horário, e eu percebi que as coisas começaram a funcionar melhor para mim quando eu comecei a ter rotina. Então, por exemplo, eu acordo às 5, 5 e meia, vou para academia. Agora as academias estão fechadas, então não tenho essa possibilidade. E eu também tenho uma filhinha, né, de 3 anos, e a rotina dela tem que caber dentro da minha rotina. Então, eu comecei a trabalhar assim. Eu acordo às 5, eu vou para academia, volto 7 horas, é a hora que ela está acordando. Então, a gente arruma ela, eu me arrumo, deixo ela na escola, vou trabalhar. Às vezes, eu busco ela na escola, a gente volta para casa, aí à noite vai fazer a lição dela, a gente vai sentar para brincar. Eu tento fazer as minhas coisas no horário que ela está dormindo, para eu ter tempo para ela também, né? Para ela não dizer que eu fui uma mãe ausente. Agora, nessa fase de pandemia, eu tô ausente mesmo, porque como eu trabalho na área da saúde, né? Muito contaminado e tal, ela tá lá no interior. Então, ela fica lá no interior, lá ela tem espaço, se diverte. Mas eu acho que a rotina, eu acho que faz muita diferença. Você estipular um horário que você tenha tranquilidade de sentar, mas tem que ter qualidade. Eu acho que você tem que sentar, estudar, que você tenha 1 hora por dia ou meia hora por dia, mas que você sente e faça aquilo. Eu acho que a rotina e a persistência, né? Não ter preguiça. Eu acho que estudar é gosto. Tem gente que odeia estudar e eu não consigo entender. Você sabe que às vezes eu escuto uma coisa e falo assim, tal remédio não é bom para tal coisa.
Deu, nossa, mas por que será? E eu já vou pesquisar para saber o porquê daquilo. Eu sou meio, assim, doidona, eu tô na estrada, aí eu vejo, faltam 37 quilômetros, eu já começo a fazer conta se eu for a 100 por hora, se for a 110 por hora, que horas eu vou chegar. Então eu fico assim, a minha cabeça funciona 24 horas, assim, sabe? Na quarentena eu fico sentada, já fico criando opções de novos cursos, coisas que não tem, o que seria diferente, o que seria interessante. E eu sou assim, meio hiperativa. Gostaria de pegar um domingo e dormir o dia inteiro, mas eu não consigo. Eu te entendo bem. Eu também não consigo ficar parada. Nessa quarentena eu fiz alguns cursos online. Estou fazendo algumas preparações de algumas novidades que eu estou preparando para os meus alunos. Mas, falando em novidades, você me contou que tem algo que você está lançando aí, né? Que você preparou, sim. que é a sua menina dos olhos. Conta aí um pouquinho pra gente. Dá um spoiler. Então, agora eu já posso falar, né? Porque já está divulgado em redes sociais e tal. Eu acordei de manhã com uma ideia na cabeça e pensando como que eu poderia colocar isso em prática. Aí eu comecei a fazer os meus contatos. Aí liguei para um professor, liguei para outro. Eu falei, olha, eu tive uma ideia assim, 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 ó. Já liguei, já marquei a reunião, só que eu não posso ir. Será que um de vocês consegue ir? E foi legal porque o professor que é chefe da cadeira lá onde eu dou aula, a gente chegou para ele, contou a novidade, a ideia, e na hora ele abraçou. E aí eu falei, nossa, fiquei super honrada, né? Porque uma pessoa com o gabarito dele chegar e falar, nossa, que ideia ótima, e abraçar, então eu falo que é a menina dos olhos. Eu fui nos Estados Unidos o ano passado fazer um curso de cirurgia avançada com cadáver. Lá a legislação permite que a gente estude em cadáver. Então, a gente tinha que sair daqui do Brasil e ir para lá fazer o curso. Agora, existem institutos aqui no Brasil que fazem esse mesmo curso com cadáver. E são alguns institutos, mas é muito na área médica, né? Então, nós, dentistas, a gente está garimpando ainda o nosso espaço. E aí foi legal, porque agora tem em São Paulo e em Campinas um instituto novo, chama CTA, e nós fizemos uma parceria para dar o curso lá. Então, hoje na odontologia existem duas meninas dos olhos, né? Uma delas é o PRF. O PRF é um agregado plaquetário que a gente tira do sangue da própria pessoa e usa esse sangue na harmonização para melhorar tônus facial, estimular colágeno e tudo mais. E também na área da enxertia, quando você vai colocar implante e não consegue colocar implante e a gente precisa fazer uma enxertia naquela região, então a gente usa o PRF misturado com osso e tudo mais. Então, existia uma dificuldade da gente fazer esse curso de PRF e fazer a aplicação clínica, porque tem muita gente que está começando no PRF, a gente não pode deixar essa pessoa iniciante já operar, ela não sabe, ela não conhece. E aí veio a notícia de fazer cirurgia em cadáver. Então, é uma forma dos iniciantes começarem, né, o curso para fazer uma enxertia ou um levantamento de seio ou coisas nesse sentido e com aplicação clínica. Então, é o primeiro curso desenvolvido no Brasil com aplicação de enxertia e PRF. Então, a pessoa vai ficar habilitada até a tirar sangue. O dentista, ele vai poder tirar sangue do paciente dele, ele vai aprender tudo isso lá. Então, é um curso muito completo, é a minha menina dos olhos, né? Ele vai acontecer em outubro, se o coronavírus permitir. Mas é muito legal mesmo, porque eu falava, os alunos querem fazer a aplicação clínica do PRF. Tudo bem, a harmonização ainda a gente consegue. Mas em cirurgias mais invasivas, não dá pra gente deixar um iniciante fazer em paciente, né? E aí eu falei, pronto, vamos fazer com cadáver. A gente chama de fresh specimen, né?
E fala uma coisa para mim, assim, na minha metodologia, eu tenho um slogan que é aprenda do seu jeito, né? Porque Certo? realmente eu faço a personalização do conteúdo da minha aula, do que a gente trabalha e vou adaptando de acordo com o meu aluno, seja qual for a necessidade dele. Por isso que eu fiz diversos cursos. Eu fiz PNL, eu fiz constelação, eu tenho marcado psicologia positiva, faço acesso, faço análise comportamental, tudo isso para que dentro da minha aula eu esteja dando uma aula para aquele aluno. Sim, personalizada, né? Numa caixinha que foi entregue para ele, mas algo realmente que vai ser relevante para a vida dele. Na odontologia, talvez, não sei, você pode me explicar melhor, existe esse movimento também de humanizar, de trazer a aula para o aluno entender melhor, adaptar mais o que ele precisa para ele, para o jeito que ele estuda, para o jeito que ele aprende? Olha, eu não estou há muitos anos, né, nessa área de lecionar, mas uma coisa que a gente percebe é que cada turma é uma turma. Então, por exemplo, a turma que já está se formando é uma turma mais independente, mais a gente joga o conteúdo. Às vezes eles falam, não precisa dar aula não, a gente estuda em casa. Então é uma turma assim mais livre, leve e solta, eu falo, né? Uhum. A nova turma que entrou já são pessoas que acabaram de sair da faculdade, elas têm aquela rotina de cobrança, mas vai ter prova, não vai ter prova. Então, a gente já adapta o curso para essa nova realidade. Cada turma é de uma forma, cada aluno é de uma forma. Tem aluno que gosta de prova, tem aluno que gosta de ser cobrado, tem aluno que, não, eu quero estudar sozinho, eu sou autodidata. Então, existe sim essa diferença. E a gente percebe muito, conforme os anos vão passando, que a cada turma é um novo desafio. Cada turma tem uma exigência nova, uma dificuldade nova. E a gente tem que ir, aos pouquinhos, adaptando o curso para aquela realidade. Porque se a gente faz uma coisa fixa e fala isso e pronto, ou a pessoa sai de lá sem saber, ou sai de lá, a gente dá aula de especialização, então o cara tem que sair especialista, ele tem que sair sabendo. Senão eu não fiz o meu papel, né? Uhum. Então a gente tem sim que individualizar a realidade de cada turma, às vezes de cada aluno. Às vezes tem aluno que não gosta que a gente fique em cima muito na hora da cirurgia, mas a gente tem que ficar ali de olho, porque o cara é muito atrevido e a gente tem medo que ele faça alguma coisa errada. Uhum. E tem aquele aluno que fala assim, por favor, fica segurando na minha mão. Então a gente fica ali segurando na mão. Então tem perfil de todos os tipos, né? Então a gente tem sim se adaptar e tem que individualizar o ensino. Eu acho que é a melhor forma. Até no colégio, até eu conversei com você há tempos atrás, quando a gente fez aula, né? Uhum. Que no colégio era aquela coisa tão mastigada, tão fixa, tão definida, que eu senti muita dificuldade no inglês de passar o nível. É como se eu ficasse patinando no mesmo lugar e eu não conseguia raciocinar. E quando eu fiz a aula com você, abriu o horizonte, foi diferente, né? Então, tanto que eu consegui pedir meus lanches lá nos Estados Unidos tranquilamente, pedi os meus pratos com carne no ponto mais, então foi super top, entendeu? Me virei, consegui bem. Então, eu acho sim que tem que individualizar, ninguém é igual a ninguém, né? Então, eu acho importante. Doutora, agora é uma pergunta mais pessoal, porque eu fiquei curiosa. Tá. Eu sou uma pessoa que, desde que me conheço por gente, desde pequenininha, devido a um trauma de um atendimento de uma doutora, que eu era muito pequena, e ela fez 2 pessoas me segurarem na cadeira, e aquilo me traumatizou. Quando eu cheguei para ser atendida por você,
logo de cara eu falei, né? Tem o trauma Sim. dessa cadeira, né? Só que eu tava com muita dor, eu precisava de atendimento. Então, como que você faz? Porque você me deixou tão confortável. Eu costumava chorar mesmo adulta. Eu chorava na cadeira do dentista, né? E eu via o olhar de reprovação das dentistas, né? Dos dentistas. Então, qual é o teu segredo? Como que você conseguiu me deixar tão confortável para fazer o atendimento e eu voltar, né? Então, eu acho que o que falta muito eu acho que em todas as áreas da saúde é paciência. Eu acho que o dentista, ele tá lá para tratar a pessoa, mas a gente tá lá para ouvir a pessoa também. Quantas e quantas vezes, às vezes você ia lá na consulta, a gente ficava sentada conversando, definindo o que a gente ia fazer e tudo bem. Eu acho que é assim que a gente vai adquirindo confiança de uma pessoa com a outra, né? Eu já atendi muita gente traumatizada. Eu nunca cheguei e falei assim, você não abre a boca, então vai embora. Não, eu sempre ficava lá quietinha. Quer conversar? A hora que tá pegando anestesia, antes de começar o procedimento, espera um pouquinho mais. Quando eu sei que a pessoa gosta de conversar, eu marco uma sessão mais longa. Quando eu percebo que a pessoa tem medo também, eu marco uma sessão um pouquinho mais longa, sabe? Porque as pessoas gostam de conversar. E eu tenho muitos pacientes, senhorinhas de 60, 80, 85 anos, não tem mais saúde, não tem mais osso, mas tem dinheiro pegue. E às vezes elas vão lá no consultório só para conversar. Então, eu marco, elas falam assim, doutora, tá machucando a minha prótese. Aí eu vou lá, passo uma borracha, a gente fica uma hora conversando, eu coloco de volta, melhorou? Tá perfeita. Às vezes eu não fiz nada na prótese, porque eu sei que não precisa fazer nada. Mas só dela chegar lá e desabafar, às vezes tá passando por um problema em casa e ela não consegue conversar com ninguém, ela vê na gente uma amiga, né? Então eu acho que vai por esse lado mesmo, você ter paciência. Eu acho que para tirar o trauma de alguém é paciência. Porque de qualquer forma eu vou ter que fazer o procedimento. Traumatizado ou não, para tirar a dor eu vou ter que fazer o procedimento. Mas eu acho que paciência é o segredo. Às vezes você demora 2, 3 consultas para conseguir enfiar uma agulha em alguém. Então vamos fazer uma limpeza, passar escovinha. Aí viu, eu não tenho cara de... Eu tenho cara de inofensiva, né? Tem gente que senta na cadeira, doutora, eu vou avisar que eu odeio dentista. Deu calma, você não odeia, você não me conhece ainda, né? Então a gente vai conversando e tal, e a gente acaba, graças a Deus, muitos traumatizados passam comigo há anos hoje em dia. Mas eu acho que a questão mesmo é paciência. Tem dentista que só pensa no dinheiro, e é um atrás do outro, e se eu tô perdendo tempo, e pá. Não, eu acho que humanizar a área da saúde é que a gente está precisando hoje em dia, né? A gente, às vezes, vai no médico, o médico nem olha na nossa cara, e já passa o remédio, e então, mas doutor, você não vai me examinar? Né? Então, eu acho que essa humanidade está faltando muito hoje em dia. Então... Bom, talvez foi por esse motivo, né, que eu sou assim há anos, com essa paciência, eu falo que eu tenho um saco de filó bem grande, pode fazer bastante coisa que eu ainda tô lá plena, então é nessa hora aí que a gente tira o trauma de alguém, né? Entendi. Eu já tive momentos nas minhas aulas que eu tinha tudo planejado, mas a pessoa estava precisando, naquele momento, ser ouvida. Ela não precisava de gramática naquele momento, ela não precisava saber como falava tal palavra, ela precisava ser ouvida. E muitas vezes, depois de ser ouvida, a aula foi muito melhor do que antes, do que se eu tivesse insistido em você me paga para dar aula de inglês, né? Eu não sou sua psicóloga, tipo... Exatamente. Mas você... E dentista é muito psicólogo.
o profissional em si, o profissional que se propõe a prestar um serviço privado, individualizado, ele tem que estar disposto a ouvir o seu cliente, ouvir, Sim. Independente se é qualquer coisa, eu acredito. O ouvir o seu cliente, inclusive, faz de nós um profissional melhor. Faz com Com que certeza. a gente chegue a patamares que muitas vezes aquela coisa engessada não vai nos deixar chegar até lá. E eu leio bastante pesquisas sobre aprendizado, eu escrevo inclusive no LinkedIn, replico algumas das pesquisas para que o pessoal saiba que aprendizado hoje em dia está mudando, né? Não é mais aquela coisa engessada, aquela coisa toma aí e aprende, né? Você se vira, né? Exato. Você tem que saber como passar o conteúdo, mas levando em consideração a pessoa que está recebendo, né? Sim. Durante muitos anos eu atendi alunos que chegavam para mim e falavam assim que não conseguiam aprender de jeito nenhum, né? Sim, eu aprendi, na sua aula eu aprendi em alguns meses o que eu não aprendi na escola, o que eu não aprendi em cursos caros que eu já paguei, em cursos em escola, que misturavam vários níveis de aluno na mesma sala e você tinha vergonha de ficar falando inglês errado na frente de alguém que já estava fluente, então tem muito isso também. Eu consigo ler bem inglês, eu consigo entender bem inglês, mas eu tenho dificuldade de falar. E muitas vezes, com você eu me senti à vontade. Talvez se eu for lá para os Estados Unidos e tentar falar errado com alguém, eu tenho um pouco de vergonha, mas eu não tenho medo de errar perto de você, porque a forma como você conduz, e você corrige, não é aquela forma discriminando. E eu acho que dentro do ensino é isso aí que acontece muito. Às vezes as pessoas tiram sarro do aluno, tira sarro porque ele falou errado. Quantidade de paciente que chega para mim e fala, doutora, eu queria distrair um dente. Aí eu... Distrair um dente é extrair um dente, né? Então, assim, eu acho que é muito nessa linha aí que a gente precisa, na hora de ensinar, saber exatamente na forma que você vai corrigir. Você não pode discriminar o aluno, você não pode menosprezar o aluno. Olha, não é bem isso. Vem cá que eu vou te explicar exatamente o que é, principalmente em público. Eu já vi muitos, principalmente na época da faculdade, algum aluno fazer uma pergunta meio nada a ver, né? E ser discriminado em público. Então, isso é feio, isso é ruim, e isso eu acho que causa um bloqueio no aluno, ele acaba não desenvolvendo mais. Então, chama ele quietinho. A vantagem das nossas aulas online é que eu estava lá só para você me corrigia, eu não me sentia bloqueada. E eu acho que quando você está começando a ensinar alguém, é exatamente isso que você precisa fazer. Às vezes a pessoa não sabe nada, mas não é vergonha não saber, ele está ali para aprender, né? Então, vergonha é você ensinar e a pessoa não levar a sério. Aí eu acho que tem alguma coisa errada. Mas eu acho que conforme você vai ensinando e você vai pegando o jeito de cada um, a coisa vai fluindo, né? Eu acho que é mais ou menos por esse lado. Eu acho que quando a gente se abre a entender, porque dá mais trabalho, não vou mentir, dá mais trabalho individualizar, ajustar as aulas para cada aluno, entender cada aluno direitinho. Obviamente que dá mais trabalho, mas se você faz o que você gosta, você não vê isso como uma coisa difícil, né? Sim. E aí eu venho pensando justamente nisso. Quando a gente se abre ao novo, e hoje em dia nós estamos sendo forçados a nos abrir ao novo, quantas pessoas eram contra as aulas online, por exemplo, aprendendo o EAD, né? Desvalorizavam, inclusive, aquele ali, desvalorizavam a faculdade, aquele ali formou EAD, então não vale, né? Exato.
E é tão, se a pessoa é dedicada, é tão válido quanto. Sim. Né? Mas agora eu vou ficar curiosa a respeito do seu tempo lá em Miami. Como é que foi? Ai, foi muito legal. Foi assim, muito corrido, né? Eu não consegui passear muito, né? Porque a gente chegou do aeroporto e já foi direto para aula. E ainda bem que eu consegui dormir no avião, né? Porque eu queria muito prestar atenção na aula, né? E precisava voltar de lá sabendo alguma coisa. Mas foi muito legal, porque as aulas foram ministradas em português. Mas a hora que você põe o pé para fora da aula, é um outro mundo, né? É outra língua, outro costume, é tudo diferente. Mas deu para a gente se divertir bastante, fui em outlet, vivi um pouquinho a vida americana, né? Mas eu tava super tensa antes, eu até falava com você, ai, Jana, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso pedir pelo menos uma batata frita lá. E foi muito legal, porque eu consegui, no último dia eu já estava conversando inglês com o garçom, escolhendo o ponto da carne. Então, foi uma viagem muito sensacional, foi muito legal mesmo. Foi assim, um curso super válido. São válidas, exato. São. Eu falo que foi um divisor de águas dentro da minha profissão, né? Porque quando você faz um curso que você conhece uma outra cultura, conhece um outro lugar, faz um procedimento muito diferente daquilo que você está acostumado. Por exemplo, no Brasil você vem e faz o curso e tal. E lá nos Estados Unidos, quando você chega para fazer o curso, a burocracia é diferente. Você assina termos de tudo que é coisa. A responsabilidade de não tirar foto dos cadáveres que estão lá, porque aqueles cadáveres, alguém amou aquele cadáver que está ali, né? Então, é uma pessoa que era querida por outras pessoas e a gente tem que respeitar muito. Então, aí às vezes eu fico pensando, será que isso funcionaria no Brasil? Sabe, com o jeitinho brasileiro, será que funcionaria? E aí eu fui conhecer esse instituto, que é onde vai ter o nosso curso. E é a mesma coisa, exatamente o mesmo respeito, a mesma burocracia, os mesmos cuidados. Então eu acho que ainda existe gente boa nesse mundo, sabe? E são essas coisas que fazem a gente ter esperança, porque não é todo mundo ruim, né? Não é todo mundo burro, não é todo mundo chato. Basta a gente conhecer cada um com jeitinho e mudar a forma de lidar com cada um, que você acaba absorvendo a melhor parte de cada pessoa, né? Com certeza. Mas foi sensacional. Foi muito bom esse curso, eu gostei bastante. Eu recomendo para todos os dentistas que quiserem, se de repente quiser mandar mensagem para mim depois. Esse ano a gente não vai ter o curso em Miami, porque o dólar está muito alto, né? Então, passagem e contaminação, então a gente achou melhor não ter esse ano. Mas eu não tenho a data exata do ano que vem, mas se alguém quiser demonstrar interesse, a equipe que vai dar o curso aqui no Brasil dá um curso de cirurgia avançada lá em Miami todo ano, às vezes 2 vezes por ano. Então é um curso que quem gosta de cirurgia, eu acho que vale muito a pena. Você sai de lá com outra visão, às vezes você olhando nos livros, você vendo fotos, você não tem a sensação de operar um ser humano com tanta tranquilidade. Então, a hora que você vai para um ser humano vivo, você está muito mais seguro, né? Então, é um curso que vale muito a pena. Lá tinha bastante gente fazendo cursos de harmonização, tinha médicos fazendo curso de ortopedia também. Então, como a nossa legislação não permitia, agora permite, né? Mas, assim, a burocracia, ela é muito rígida, E esse instituto, o CTA, que vai ser o nosso curso de PRF em outubro, eles seguem a risca, né?
Então é super confiável. Sim. Eu acho assim que o respeito cabe em qualquer lugar. E essas pessoas, essas famílias que doaram os cadáveres, elas estão pelo menos esperando isso, né? Que aquele corpo seja respeitado, né? Eu, assim, Exatamente. antes de ficar doente, eu acreditava, eu queria muito, né? Eu sou, né? No meu RG, eu sou doadora universal de órgãos, né? Justamente porque eu sei que o quanto é importante para as pesquisas que isso seja feito, que essa doação seja feita, né? E aí você vai e desrespeita, tira uma foto, joga na internet, e aí aquela família desrespeitada, nenhuma outra família vai querer ajudar, vai querer participar desse momento da história, né? Então, para a ciência é muito importante, para a gente conseguir treinar pessoas para cuidar de seres humanos com mais precisão, com mais qualidade, né? Então, a gente tem que agradecer muito as pessoas que se dispõem a se doar, ou a família que doou, né? Mas eu acho que vale muito a pena. Eu acho que é um curso que vale muito a pena em todas as áreas da saúde. Quem tiver a chance de fazer um curso em cadáveres frescos, uns cursos mais invasivos, né? Vão ser profissionais com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança, né? Na hora de executar. Eu acho que vale muito a pena, sim. Eu falo que foi um divisor de águas na minha carreira. Eu imagino. Eu acho que em todas as áreas profissionais, e nós temos pessoas de diversas áreas aqui, o continuar estudando e se aprimorando é o que faz a diferença no profissional. Porque eu acredito, e você deve saber melhor do que eu, que deve ter dentistas que saíram da faculdade e acham que tá bom demais. Não precisa uma especialização, não precisa se abrir ao novo, não sabe nem o que tem de novidade para que possa prover um resultado melhor, Eu estou fazendo essas lives justamente com profissionais de diversas áreas, né? Aqui passou a Suzana da Varejo, que trabalha justamente com isso, com transição de carreira, para quem não está feliz onde está, chegar onde quer estar, né? Saber pelo menos onde quer chegar. Eu já tive aqui profissionais, coach, que vão ajudar também as pessoas a se desenvolverem. Eu tive uma especialista em RH que falou que hoje em dia aquele profissional encaixotado não encaixa mais no mercado, né? E eu vou ter diversos outros profissionais, eu vou ter uma hipnoterapeuta que vai falar justamente sobre traumas, bloqueios, como se livrar disso. Eu vou ter aqui uma pessoa especialista em PNL, vou ter uma pessoa especialista no mercado financeiro, para você ver que o aprendizado, hoje em dia, ele está se expandindo, ele está se melhorando, ele está indo além, né? A odontologia, ela está seguindo isso também? Ou ela ainda está muito aquém do que poderia ser? Porque, inclusive, existe o preconceito, né, entre médicos e dentistas. Eles dizem que dentista e veterinário não é médico, né? Então, existe sim aquele profissional que está 10 anos, 20 anos formado, não fez curso de nada e está feliz, né? Existem vários tipos de profissionais, né? Eu sou o tipo de profissional que não consigo ficar parada. Eu sou muito ligada em tecnologia. Infelizmente, a tecnologia ainda, dentro da odontologia, é muito cara. Então, não é tudo que eu posso ter, mas tudo que eu posso ter, eu tenho. Então, todos os tratamentos que eu posso oferecer com tecnologia, eu tenho. Hoje em dia, a gente consegue fazer
a previsão de como ficaria um tratamento ortodôntico com a ajuda da tecnologia. Não é mais... são poucos os casos de ortodontia que eu faço com aquele aparelho convencional, né, com borrachinha colorida. Então, hoje eu uso muito aparelho autoligado, com colagem digital, as placas alinhadoras. Então, eu gosto muito dessa área de tecnologia. Tudo que eu puder implementar dentro do meu consultório com tecnologia, eu gosto, porque a gente tem mais precisão. Mas existe, sim, hoje, aqueles dentistas que são felizes. Lá com o consultório dele, fazendo o arroz com feijão, ele está pagando as contas. Então, tem isso. Então, eu acho que é muito a questão de realização, né? Tem muito dentista, hoje em dia, que quer correr atrás. Você pode ver, tem muito profissional que era extremamente tímido e hoje dança na frente do TikTok, posta na internet. Então, eu acho que as coisas estão mudando, né? Eu tenho dificuldade de fazer vídeo. Pode ver, meu perfil só tem foto, eu tenho poucos vídeos. Né? Mas muita gente fala, não, doutora, explica umas coisas em vídeo, que a gente gosta de ver e tal, então eu vou me adaptar. Eu vou tentar. Um dia, talvez tenha vários vídeos no meu perfil, mas por enquanto só tem foto. E aí a gente convida logo para uma live, né? Ai, meu Deus, você sabe que eu tava comendo as unhas aqui antes de começar, mas tudo bem. Aí você falou, faz de conta que era uma aula nossa no WhatsApp, videochamada, e tá tudo certo. Mas as pessoas estão se adaptando. Eu vejo muita gente que falava assim, eu não consigo malhar em casa. Aí fechou a academia e tá lá malhando em casa. E faz vídeo e ainda mostra para todo mundo que tá malhando em casa. E pessoas que mal faziam vídeo. Então Então eu acho que nessas fases de crise a gente se reinventa, a gente se adapta, né? Então eu acredito muito que na crise, muita coisa vai melhorar. A gente passa por essa crise, não é uma coisa que está no nosso controle, né? A gente se adapta. Mas depois que tudo isso passar, tanta gente se desenvolveu, aprendeu a cozinhar, quem não sabia, porque teve que ficar em casa, não tinha restaurante. Aprendeu a limpar a casa, porque a diarista não pode pegar o ônibus para ir trabalhar, porque corre risco de contaminar. Pessoas que não conseguiam falar por telefone, hoje falam. Pessoas que não conseguiam fazer nada, se não tivesse que sair de casa, hoje se adaptaram. Então, falaram tanto que aula, EAD, que isso ninguém vai aprender nada, mas olha tanta pessoa disciplinada, quantas faculdades aí estão dando aula EAD, as pessoas estão fazendo prova e estão aprendendo da mesma forma. Então, eu acho que a gente tem que usar essas fases da nossa vida de crise muito para se reinventar, para se adaptar, né? Em vez de ficar em casa reclamando, vamos fazer alguma coisa útil, né? Concordo. Escutar outras pessoas falarem. Reclamar é fácil, difícil é sair do buraco, né? Então, vamos não tentar não entrar no buraco, vamos tentar fazer alguma coisa legal, aproveitar esse tempo que a gente está em casa para aprender coisa nova. Então, eu acho... né? Estão oferecendo tantas coisas legais aí na internet, vamos aproveitar as coisas boas, em vez de ficar só bisbilhotando a vida alheia, né? Com certeza, com certeza. Eu vou dar um tempinho para você contar como que o pessoal te acha. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer uma perguntinha para você. Uma perguntinha final, que a gente tem aí uns 10 minutinhos, 9, 10, mais ou menos já o Instagram que decide. Uhum. Mas, o que significa aprendizado para você? Qual significado? Aprendizado. Olha, eu acho que aprendizado, ele não tem muito a ver com só estudo, né? Eu acho que aprendizado tem muito a ver com tudo. Como você conversa com as pessoas e as pessoas reagem a você, e aí você aprende que não é daquela forma que você tem que falar. Aprendizado tem a ver também com estudar, lógico, né?
a forma que você aprende, a forma que você ensina, tá ligado ao aprendizado. Mas eu acho que aprendizado é uma coisa tão ampla, sabe? É uma coisa de vida. É uma coisa muito maior do que simplesmente sentar e estudar, né? Eu acho que aprendizado vem com experiência, com maturidade, caindo e levantando. Tanta gente aí que tinha muito dinheiro, faliu, hoje tem muito dinheiro de novo. Então, eu acho que aprendeu, se reinventou. A gente tem que aprender a viver os altos e baixos sem deixar a peteca cair, vai passar. Mas isso tudo é com o tempo. Quando a gente é muito jovem, a gente é muito imediatista, né? Muito quer tudo para ontem e tal. E eu já tô quase chegando nos 40, então eu consegui aprender muita coisa ao longo da vida. E eu acho que o que mais eu aprendi, que eu levo para minha vida hoje, é paciência. Paciência, fé e esperança, porque nada dura para sempre. O choro de hoje, você dorme, amanhã você pode acordar feliz, e se chorar de novo no outro dia, você acorda e você aprende a parar de chorar, né? Então, eu acho que aprendizado é muito amplo, é uma coisa muito grande. Eu acho que é vida, né? Aprendizado é vida. Eu acho que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu acho que hoje eu estaria muito diferente. Talvez eu estaria melhor, ou talvez eu estaria no mesmo patamar, ou talvez eu estaria com projetos diferentes. Então, eu acho que aprendizado é bem isso. Tem a ver com estudo, claro. Eu acho que a gente não pode parar de estudar nunca. Mesmo estudo bobo, como... eu aprendi a fritar um ovo a vida inteira, de um jeito. Aí você vai lá e descobre um jeito de fritar ovo diferente. Pronto, você já aprendeu uma coisa e o ovo saiu muito mais gostoso. Então, eu acho que tudo é aprendizado, né? Eu acho que tudo você aprende. E errando também a gente aprende muita coisa. A gente erra muito e a gente aprende com o erro. Então, eu acho que aprendizado é isso. É global, né? É tudo. É um dia depois do outro. Acho que isso é aprendizado. Muito legal, doutora, muito legal. Bom, doutora, e quem quer achar a doutora Débora, essa profissional fantástica, como é que faz? Então, se fica mais fácil aí me seguir, né? No meu perfil profissional tem o meu endereço e tem o telefone da clínica. Acho difícil eu lembrar agora o número do telefone da clínica de cabeça, né? Mas entra no doutora Débora Marchetti, fala Marchetti, mas se escreve Marchetti, 2 T's I. Lá tem mais ou menos alguns casos que eu já tratei, né? Algumas reabilitações que eu já fiz, e tem os meus contatos lá. A minha clínica, eu não faço tudo, né? Algumas coisas eu contrato profissionais que são da minha extrema, vamos dizer, da minha extrema... Até esqueci a palavra. Confiança, é isso mesmo. E são pessoas muito competentes. Então, algumas coisas estão pedindo para salvar a live, hein? Eu vou tentar. Então, são profissionais que são muito competentes, então pode confiar. Às vezes não é comigo, mas todo mundo tem mais ou menos o mesmo perfil. Eu gosto de pessoas pacientes, pessoas que são carinhosas. Eu tenho pediatra, eu tenho endodontista, eu tenho uma pessoa que faz harmonização. Eu comecei fazendo harmonização, mas não é a minha praia. O meu negócio é odontologia raiz mesmo. Mas eu tenho bastante profissional que trabalha comigo, muito competente. Então, me procura no Instagram, me manda um direct, que eu marco uma avaliação, a gente conversa, bate papo, e se Deus quiser, a gente faz o tratamento. Né? Questão de energia. Vídeos com a doutora. Ai, meu Deus, eu acho que eu preciso fazer uns coachings com você antes, para ter coragem.
Aí, ó, a Yala, que linda, minha assistente. Colocou o número do telefone aí. Ela estava falando que você obriga ela a estudar no trabalho. Obrigo mesmo. Porque quando ela tá aqui, às vezes o horário dela de trabalhar é de tarde. E quando ela vem de manhã, ela quer ficar assistindo o que eu tô fazendo e ela tem aula online de manhã. E eu, Ayala, pode ir lá para a sala que você vai aprender, você tem que estudar. Eu não falo, depois eu só marco coisa interessante para a parte da tarde, para ela poder assistir. De manhã ela tem que estudar. Entendi. Sendo professora, você sabe a importância do aprendizado, né? Ah, com certeza. Gratidão, doutora. Eu amei. Eu que agradeço. Eu acho assim, todos os profissionais que eu convidei é porque eu amo e respeito muito, né? Senão eu não teria convidado, porque eu acho que se você não acredita naquilo, eu trabalho com a verdade, então se você não acredita naquilo, como é que você vai passar para as outras pessoas, né? É verdade. Então, todos os profissionais que passaram por aqui e os que vão passar são pessoas do mais alto gabarito, na minha opinião, são pessoas que merecem o respeito, são profissionais sérios. Então, por isso, né, que eu consigo fazer essas lives com tanta liberdade, porque é o que eu acredito, né? Então, assim, gratidão mesmo pela sua participação, gratidão pela sua... Ó, já quebramos a barreira da live aí, tá? Sim. Se quiser me convidar como cliente, estamos juntas. Eu amei saber um monte de coisa, né, que você contou, saber que existe pesquisas avançando aí na área da odontologia, que existem profissionais que estão levando a sério, né, essa área. E eu convido todo mundo que está aqui para a semana que vem. Eu vou ter a honra de ter um dos meus mestres aqui. Eu vou assistir, hein? Vou assistir. Eu tô super emocionada. Não achei que ele iria aceitar devido à agenda dele. Mas eu fiquei honrada porque eu fiz o convite e ele aceitou de cara. Então, se você está me seguindo no Saturday with Jana, todos os sábados às 10 horas da manhã, nós temos um profissional diferente, né? Para falar do aprendizado, falar de como eles são, falar deles, falar do que é aprender, de tudo. A gente faz uma conversa bem legal. E na próxima semana eu vou ter um dos meus mestres aqui. E eu muito bom, estarei assistindo. Eu queria agradecer o convite, queria agradecer você por ter confiado em mim, agradecer aos meus pacientes que estão assistindo, que eu só estou vendo aqui elogios, graças a Deus, e espero que eu sempre esteja na altura deles, né? Que eu sempre possa dar o melhor para eles. E é isso. Só agradeço. Pessoal, gratidão de coração para quem nos assistiu. Espero que tenha agregado alguma informação, algo que vocês não sabiam ainda, que vocês descobriram que existe. E saber um pouquinho mais da doutora. Sigam ela. Vai lá, se precisar, me chama no direct. Eu indico onde que ela está. Mas doutora Débora Marchetti, né? Isso e é um profissional de qualidade. Agradeço a cada um de vocês que passou esse tempinho aqui com a gente. E eu vou tentar gravar, eu prometo que eu vou tentar deixar gravado por 24 horas no nosso story. E vejo vocês no próximo sábado. Gratidão, gratidão. Tchau, tchau.